Bom, gente, o que é que estava acontecendo na época da reforma? Todos vocês estão vendo o slide, vou pedir que a Débora só confirme, para ver se está ok. Ok. Tá legal. O que é que estava acontecendo na época da reforma? Nós vamos ver que estava presente no início, no finalzinho do século V e no comecinho do século, no finalzinho do século XVI e no comecinho do século, no finalzinho do século XV, desculpe, e no comecinho do século XVI, o Renascimento. O Renascimento é uma época onde a sociedade vai entrar com alguns questionamentos que existiam na época da Idade Média e que vai, assim, vai virar o jogo em termos de conhecimento, em termos de ciência, em termos de cultura, em termos de sociedade, de religião, as questões do capital feudal e do capital daquele que tinha a terra vão começar assim a ser questionadas, a questão das artes, a questão de filosofia, tudo começa a ser questionado com o Renascimento. Então, vamos ver uma apresentação, basicamente, do que significou tudo isso. Acho que agora ninguém mais entra. Então, veja só, são termos usados para identificar um período na história europeia, né? Toda essa questão está ali centralizada na história europeia, entre o meado do século XIV, século XVI, século XIV e século XVI. Os estudiosos, contudo, não chegaram a um consenso sobre essa cronologia, havendo variações consideráveis nas datas, conforme o autor. Apesar das... Deixa eu ocultar aqui. Apesar das transformações serem bem evidentes, cultura, sociedade, economia, política, religião, a transição do feudalismo para o capitalismo significava uma evolução nas relações das estruturas medievais, e o termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos na arte, filosofia e ciência. Tudo isso a gente vai encontrar com muita facilidade na Wikipedia. Com o Renascimento vai surgir uma coisa muito interessante, que é o humanismo. O humanismo é um movimento filosófico que coloca o ser humano no centro do universo. Nós temos que lembrar que até aqui, muitas coisas estavam ligadas com a religião. Agora, muitas coisas no século XVI começam a criar uma forma nova de entender o mundo, de entender o universo, de entender os relacionamentos. E começa a surgir o humanismo. Ele coloca realmente o homem no centro das conversas. A gente já falou sobre, no domingo passado, sobre o século XVI, quando a gente encontra a Reforma. A gente vê Lutero na Alemanha, a gente vê Henrique VIII na Inglaterra, que vai dar a origem ao que nós conhecemos hoje com anglicanismo, a Igreja Anglicana. A gente vai ver na Suíça Zwinglio, que ele vai um pouco além de Lutero, na realidade. Ele faz uma formulação mais doutrinária do pensamento reformado, e depois a gente vai ver um pensador extremamente importante que tem início na França, e depois ele se desloca para a Suíça por causa de algumas perseguições, que foi João Calvino, né, que vai dar origem ao movimento calvinista. Muito das ideias de João Calvino, né, a gente começando a estudar um pouco de teologia, a gente vai se deparar com elas. Ele postulou muito mais amplamente do que Zwinglio a respeito de fé, doutrina e algumas outras questões.
um pequeno resumo, né? Se a gente pudesse gravar alguma coisa na mente nesses estudos, é o seguinte: igreja primitiva, e a igreja, enquanto isso, era perseguida na época dos apóstolos, um pouco depois dos apóstolos, a igreja perseguida e a época da patrística no século entre o século I e o século III, a igreja em forma de patriarcado, existiam os patriarcados que foram dando lugar para Roma e para Constantinopla, e a igreja se torna religião oficial entre o século IV e o século VIII. Aí vai começar a intensificar o patriarcado romano, dizendo que eles têm ascendência sobre os demais patriarcados, e aí a gente começa, no século IX, a entender um pouco o posicionamento da Igreja Católica Romana. No século XI, a gente vê a divisão entre católicos e ortodoxos. Aí a gente vê a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. E no século XVI, a gente começa a ver católicos, ortodoxos, anglicanos, que é aquela separação que se dá na Inglaterra no reinado de Henrique VIII, calvinistas, a gente está faltando aqui o luterano, né? Luteranos, calvinistas e um outro grupo chamado anabatistas. Só relembrar um pouquinho, se é que eu não falei dos anabatistas. Esse grupo, ele se destacou entre o movimento luterano e o movimento anglicano, porque eles não aceitavam exatamente aquilo tudo que Lutero estava postulando, que Zwinglio estava postulando. Eles achavam que Lutero, Zwinglio e posteriormente Calvino tinham caminhado, mas eles não tinham caminhado o suficiente. E isso é verdade. Lutero, Calvino, Zwinglio, eles fizeram uma ruptura e, de uma certa maneira, eles aproveitaram aquilo que eles entendiam que era, vamos dizer assim, com isso a gente fica e com isso a gente não fica. Tá? Então, eles acabaram, os anabatistas acabaram se desentendendo com o pessoal que era luterano e o pessoal que era calvinista e, vamos dizer assim, zwingliano, né? Se é que a gente pudesse falar dessa maneira. Eu parei a minha apresentação, voltei, tá? Se houver algum problema, precisei dar ok para a entrada de uma pessoa na nossa sala. Então, vejam só, a gente vai encontrar o pessoal, um pouquinho só, ok. Então, basicamente, a reforma ela vai ficar dividida em dois grupos. Aqueles que conceituam de forma diferente algumas doutrinas católicas e convivem com algumas práticas católicas. Nesse grande grupo, a gente vai encontrar luteranos, Zwinglio e Calvino, tá? Inclusive o pessoal anglicano, que no começo, embora a igreja da Inglaterra tivesse se dividido com a igreja romana, muito, e até hoje, é muito parecido com a igreja católica. E os anabatistas, eles estão nesse grupo que conceituam de forma diferente algumas doutrinas católicas e não convivem com nenhuma prática católica. Eles acham que Lutero e Calvino deveriam ser mais ousados nas suas questões teológicas e nas suas questões de práticas. Olha como está dividido a Europa na segunda metade do século XV, né? Basicamente século XVI. Vejam só, a Igreja Católica é essa azulzinha clara, a gente vê os calvinistas mais
nessa corzinha laranja. A gente vê os anglicanos ali no reino da Inglaterra, ali na Inglaterra. A gente vê os ortodoxos mais na Rússia, na Lituânia. E a gente vê o crescimento, aqui do meu lado direito, embaixo, a gente vê o crescimento do Império Otomano. Tá? Tudo isso, gente, está virando um caldeirão na Europa. A Igreja Católica, aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, ela está perdendo todos esses territórios. Ela já tinha perdido ali para a ortodoxia, né? A Igreja Católica Ortodoxa, na região da Rússia, na região da Lituânia. Agora ela começa a perder a Inglaterra, começa a perder a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, os Países Baixos, a Holanda. Agora começa a entrar a França, a Suíça, com Calvino, e isso está tendo uma confusão muito grande, não só na questão da religião, mas na questão política. Os imperadores agora, eles veem uma oportunidade de romper, os reis veem uma oportunidade de romper com a Igreja Católica. E essa ruptura com a Igreja Católica começa a criar, sim, algumas confusões, começa a criar algumas guerras internas e começa a criar um movimento bélico. Só vou voltar um pouquinho. Vejam só que coisa interessante. Quando os anabatistas eles percebem que Lutero não ia mais além do que o seu pensamento estava promovendo, eles se rebelam e eles rompem completamente com esse sistema católico. Por exemplo, eles não aceitam mais a questão dos sacramentos. Então, eles não aceitam mais o batismo infantil, eles rompem com essa questão, eles rompem também com a questão bélica, eles começam com um movimento pacifista, eles não aceitam mais ir para a guerra em nome de um rei ou em nome da própria igreja. Nós temos que lembrar que, durante muito tempo, igreja e reinado era uma coisa só, tá? Às vezes, uma estava na frente da outra e vice-versa, mas muitas das guerras ali na Idade Média, por exemplo, as cruzadas, era patrocinado pela Igreja Católica. E tem um outro problema, o Império Otomano está vindo na direção da Europa, e existe uma recusa deles defenderem a pátria, não só do Império Romano, do Império Otomano, que está chegando na Europa, mas também de algumas questões entre países, entre imperadores. Lutero, por exemplo, ele condena os anabatistas. Calvino condena os anabatistas. E por causa dessa condenação, a gente vai encontrar guerras entre eles. E foi um período de caos. Católicos perseguindo protestantes, protestantes perseguindo católicos e protestantes perseguindo protestantes. Os anabatistas, eles são forçados a fugirem, porque os protestantes, os reformadores, eles ficam de acordo com os governantes para uma eliminação total dos anabatistas. Ou seja, eles não queriam que as ideias anabatistas ficassem presentes no movimento da reforma. Eles não aceitavam isso. Uma das coisas que os anabatistas pregavam era a questão da independência política. Eles não queriam mais ser refém do Estado. Para eles, o Estado era Estado e a religião era religião. Nós temos que lembrar que luteranos e calvinistas estavam muito próximos do Estado. Lutero é protegido pelo rei alemão por causa da questão reformada. E, de uma certa maneira, toda a questão monetária era provida pelo Estado. E os anabatistas, eles acabam rompendo com essa linha de pensamento. Isso cria problema dentro da reforma.
Bom, mas se cria problema dentro da reforma, também vai criar problema dentro da Igreja Católica. Vejam só, dos 21 concílios que a história mostra sobre as questões católicas, lembrando que o primeiro concílio é lá no ano 325 de Nicéia, vamos lembrar que os últimos 3 concílios, 1545, Trento, 1846, Vaticano, 1962, Vaticano II. É assim, quando a gente pensa que Vaticano II já está no século XX, a gente fala assim, puxa vida, mas isso está muito próximo da minha realidade. É verdade. O último concílio do Vaticano II, que deu ares mais modernos para a Igreja Católica, como, por exemplo, celebrar o ritual da missa na língua do povo. Até 1962, a missa era rezada em latim. Só em 62 é que o pessoal começa a ouvir missa na sua própria língua. Quando eu era criança, eu ia na missa e não entendia absolutamente nada. O padre, ele ficava de costas para o povo, falando em latim. Então você não entendia o que estava acontecendo. Só depois que a missa ela toma alguns ares modernos, o padre vira para a comunidade e fala em português. Mas o que vai chamar a nossa atenção é o que aconteceu no Concílio de Trento, no século XVI, em 1545. Esse concílio é também chamado Concílio da Contra-Reforma. Se existiu a reforma protestantes, daqueles que falaram, não concordo com essas coisas, a gente quer uma mudança, também existiu por parte da Igreja Católica uma contra-reforma, ou seja, a Europa estava pipocando, né, gente? Eles estavam perdendo território. Então, existe um concílio e eles tomam algumas decisões conciliares a respeito das questões que estavam envolvidos com os reformadores. Vejam só, é interessante a gente notar que todos os concílios, desde 325, aliás, desde Atos 15, né? Todos os concílios é uma reunião porque está acontecendo algumas coisas. Algumas coisas estão pipocando na história e eles precisam decidir. Atos 15 está dentro da questão da inspiração das Escrituras. Os apóstolos estavam presentes. A partir de 325, século IV, os apóstolos não estão mais presentes. Então, o que acontece? Existe um concílio de bispos, tá? Em 325, promovido por Constantino, para decidir alguma coisa a respeito da pessoa de Jesus. Então, esses concílios, eles vêm ao longo da história acontecendo porque tem que tomar algumas decisões. Até aí tudo bem, tá? A gente não tem problema com isso, e nem deveria ter, porque às vezes a igreja, a liderança da igreja tem que se reunir para tomar algumas decisões. O problema é o que é considerado sobre essas questões das decisões tomadas ao longo da história. Vou dar uma paradinha, parece que tem alguém querendo entrar, e eu vou verificar aqui. É o Nilson. E eu vou dar uma parada para alguém, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer pelo chat ou abra seu microfone e a gente tenta responder. Tudo bem? Podemos seguir? Então vamos voltar à apresentação. Bom, vamos ver quais foram algumas decisões conciliares ao longo desses 3 concílios, tá? Concílio de Trento, Concílio do Vaticano II e Concílio do Vaticano I, século XVI, século XIX e século XX, tá? Nesses 3 concílios surgiram algumas questões. Não foi todo ele no Concílio de Trento, mas ao longo desses 3 concílios. Então, vejam bem, esses concílios chegaram às seguintes conclusões.
Outras aconteceram, mas basicamente são essas para o nosso interesse. A confirmação dos 7 sacramentos, a proibição do casamento para membros do clero, a criação de seminários para a formação de sacerdotes. De uma certa maneira, a Igreja Católica, ela percebeu alguns erros que ela tinha feito e que deu margem para o surgimento reformado. Em alguns casos, nesse caso específico, ela entendeu que os sacerdotes, eles eram mal formados na questão teológica. Então, iniciou-se a questão de formação dos sacerdotes. Confirmou-se nesses concílios a indissolubilidade do casamento, medidas e decretos visando a unidade católica, o fortalecimento da hierarquia interna, as questões de diácono, de bispos, de colégio de bispos, de papa, tudo isso foi decisões conciliares. Eles condenaram também a venda de indulgências, aquela que levou Lutero a protestar fortemente na Alemanha, tá? A Igreja Católica também entendeu que a venda de indulgência era complicado. Eles condenaram isso. A confirmação do princípio da salvação pelas fés e pelas obras e pela fé. Opa, aqui começam alguns problemas. Ressaltou a importância da missa dentro da liturgia católica, começou outros problemas, confirmou o culto e veneração aos santos e à Virgem Maria, a questão do hiperdulos e latreia, a questão da veneração e da adoração, né? A gente precisa conversar um pouco a respeito disso. Eles reativaram a chamada Inquisição ou Santo Ofício, ou seja, aqueles que eram contrários à Igreja Católica seriam, sim, levados aos tribunais para ser julgados. Eles reafirmam a doutrina da infalibilidade papal, esse é um outro problema, e também foi confirmado a existência do purgatório, outro problema. Então, ao longo desses concílios, eles confirmaram algumas ideias teológicas e postularam algumas coisas que os reformadores entendiam que não conseguiam conviver com isso. Algumas coisas, como eu disse anteriormente, eles questionaram, aceitaram algumas coisas, com exceção dos anabatistas. Mas, de uma certa maneira, eles falaram não para muita coisa que a própria Igreja Católica, no Concílio de Trento, imediatamente a reforma, a chamada Contra-Reforma da Igreja Católica, começou a postular. De uma certa maneira, a Igreja Reformada, ela não teve um concílio. Gente, os reformadores vão se reunir na data tal, no lugar tal, para fazer um concílio a respeito das suas ideias reformadas. Não. De uma certa maneira, houve um consenso entre os reformadores, entre luteranos, zwinglistas, anabatistas, calvinistas e outras divisões que surgiram a partir daí. Eles chegaram a um denominador comum, mas sem um concílio. É o chamado 5 solas da reforma. Ao longo da história, nós vemos isso, nós lemos sobre isso, nós pregamos a respeito disso. O que é os 5 solas? Ou seja, a reforma disse o seguinte: disso tudo que a Igreja Católica está falando, a gente vai optar por 5 somentes. Né? A palavra sola é somente. Então, o primeiro sola, somente a fé. Sola fide, somente a fé. O segundo, somente as Escrituras. Somente Cristo, somente a graça e só a Deus devemos dar glória.
qual que vem primeiro, se vem só as escrituras, até que não é importante, tá bom? Mas é só as escrituras, só a graça, só Cristo, só a fé, e só a Deus devemos dar glória. Essa questão é muito importante para a gente entender, porque toda a nossa doutrina reformada, ela está alicerçada nessa questão, 5 solas. E aqui começa a fazer toda a diferença insolúvel com a Igreja Católica Apostólica Romana e também com a Igreja Católica, vamos dizer, eles também se intitulam como apostólico, mas ortodoxo, ou seja, aqueles que têm o entendimento correto a respeito da fé. Gente, é assim, a Igreja Católica, ela diz assim, nós é que somos a Igreja desde Atos capítulo 15. A Igreja Católica Ortodoxa diz assim, nós, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, nós é que somos realmente lá de Atos capítulo 15, lá dos apóstolos. Tá? Por quê? Porque a Igreja Católica Romana passou por uma corruptela ao longo da história. E os protestantes dizem assim, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos voltar para o começo. Tá? Alguns disseram assim, aceitamos isso e não aceitamos aquilo, e outros falaram assim, a gente não aceita absolutamente nada e vamos começar do zero. Quando a gente fala a respeito de Igreja Católica, nós temos que ter o seguinte entendimento. A Igreja Católica Apostólica Romana, diferentemente da Igreja Reformada, está baseada em 3 pilares. Tá? A Igreja Católica Apostólica Romana está baseada em 3 pilares. Enquanto que a Igreja Reformada, de uma maneira geral, olhando de cima, sem entrar nos detalhes denominacionais, ela está alicerçada nos 5 solas. Só as Escrituras, só a fé, só a Cristo, só a graça e só a Deus nós vamos dar glória. Contudo, os pilares da Igreja Católica Romana são Escritura, tradição e magistério. Não, aqui a gente já começa com um problema. Por quê? Escritura, tradição e magistério são, assim, pé de igualdade dentro do conceito católico. Você não pode ter só as escrituras, você precisa ter a tradição e o magistério. Você não pode ter só a tradição, você precisa também ter escritura e o magistério. E você não pode ter só o magistério, você precisa ter as escrituras e a tradição. Se vocês forem pesquisar, procurar alguns vídeos daqueles que defendem a Igreja Católica contra o caldeirão protestantismo, ou seja, do protestantismo, ou seja, aquilo que Lutero, né, alguns vão falar isso, aquilo que Lutero causou na sua rebeldia, vocês vão encontrar a seguinte fala: não são as escrituras, é a igreja. Essa fala é muito importante para a gente entender. Quando se diz assim, não são as escrituras, é a igreja. Por quê? Porque nós temos, como reformados, o entendimento de que a base da nossa teologia está nas Escrituras, e somente nas Escrituras. Vejam só, quando a gente diz assim, só a fé, aonde que está escrito isso? Nas Escrituras. Quando a gente diz assim, só Cristo, aonde está dito isso? Nas Escrituras.
Quando a gente diz só a graça, aonde está escrito isso? Nas Escrituras. E quando a gente diz só a Deus devemos dar glória, aonde está escrito isso? Nas Escrituras. Então, quando o discurso católico diz assim, não são as Escrituras, é a Igreja, nós temos um problema clássico e um problema insolúvel. Por quê? Porque nós não entendemos assim. Nós não entendemos que tradição e magistério estejam no mesmo pé de igualdade que as Escrituras. Bom, e aí, no decorrer da história, a gente vai encontrar uma famosa frase em latim que é a seguinte: extra ecclesiam nulla salus, ou seja, fora da igreja não tem salvação. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não tem salvação. Muito bem. Qual que é a interpretação da reforma a respeito da seguinte frase, extra ecclesiam nulla salus? Vejam só. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver que quando você tem o entendimento e pela graça você é alcançado, pela fé você aceita, compreende o sacrifício do Senhor Jesus e recebe o selo do Espírito Santo, conforme fala o livro de Efésios, nós somos ingressados, nós estamos dentro daquilo que as Escrituras chamam de igreja. Tá? Se a gente basear única e exclusivamente nesse conceito bíblico, ou seja, se eu sou uma pessoa que se converteu e por causa disso eu recebo o selo do Espírito Santo e eu estou dentro da igreja, é verdade, porque se eu estou fora da igreja, e aqui não é uma igreja local, gente, essa igreja que é o corpo de Cristo, essa igreja que é a reunião de todos os salvos, de todos os tempos, quer passado, quer presente, ou aqueles que se converterão no futuro. Não estamos falando de denominação, não estamos falando de igreja local, nós estamos falando de povo de Deus. Povo de Deus, que a gente não consegue numerar. De fato, se eu não estiver dentro desse povo, significa que eu não passei pelo processo de salvação. É verdade, por quê? Eu encontro o Senhor Jesus, eu me converto, eu volto para Deus, recebo o Espírito Santo e imediatamente eu estou na igreja. Então, se eu não estiver na igreja, é porque eu não recebi o Espírito Santo. Se eu não recebi o Espírito Santo, é porque eu não criei no Senhor Jesus. Até aí, tudo bem. Esse conceito é bíblico. Contudo, dentro desses três pilares, desses três pilares, algumas coisas fogem do conceito bíblico. Por quê? Porque esses três pilares, escrituras, tradição e magistérios, determinam a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí vem a frase complicada. Extra ecclesiam nulla salus, ou seja, fora desses três pilares não tem salvação. Cara, mas será que é isso mesmo? Então vamos lá. Vejam um teólogo chamado Padre Paulo Ricardo. Ele tem um canal que a gente pode assistir e fiquem à vontade para vê-lo, concordaram ou não comigo também. Vejam só a declaração. O que podemos dizer a partir desse documento? Ele está falando do Vaticano II, 1965, e de tantos outros sobre a Igreja.
as pessoas que forem salvas, futuro, serão salvas através da Igreja Católica. Ponto. Assim, muitas vezes fica confuso, porque a Igreja Católica, ela se confunde um pouco com essa questão da Igreja Universal e a questão do catolicismo romano. Veja só, como a frase ela tem uma certa mistureba. De que modo? Ou através da explícita e clara incorporação através do batismo, da profissão de fé e da submissão ao Romano Pontífice, ou por outros meios que só Deus conhece. Ou seja, o que eles estão falando? Eles estão falando o seguinte: olha, vai ser salvo através do batismo, da profissão de fé e da submissão ao Pontífice Romano. O que é isso? Eles estão dizendo que é a autoridade romana, Igreja do Papa. Agora, eles também vão dizer o seguinte: ou por outros meios que só Deus conhece. Eles vão abrir uma porta, no sentido assim, pode ser que Deus salve de alguma maneira, mas a gente não sabe qual é. Mas Deus sabe. Agora, o que a gente tem entendimento é que tem que passar pelo batismo, pela profissão de fé e pela submissão ao pontífice. O que é claro é que a Igreja Católica será sempre o meio de salvação dos homens. Percebam que tem uma confusão aqui. A Igreja Católica é meio de salvação. É possível expressá-lo com a fórmula negativa, extra ecclesiam nulla salus, que equivale dizer a extra Christum nulla salus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a expressão fora da igreja não tem salvação equivale a dizer fora de Cristo não tem salvação. Opa! Uma hora ele está falando de cristologia e a outra hora ele está falando de eclesiologia. Lembre-se, eu falei para vocês do entendimento de escritura. Salvo Espírito Santo como selo e ingresso na igreja. Ah, ok, esse é o entendimento das escrituras. Mas tem que passar por Cristo. Quando você fala que a igreja é um meio de salvação, a gente precisa ficar esperto e falar assim: opa, eu não estou entendendo isso. Mas também como fórmula positiva, proferida pelo Concílio do Vaticano II. Ou seja, esse é um assunto conciliar. Conciliar. Ao longo dos concílios, algumas coisas foram definidas, outras ficaram para concílios posteriores. E o último concílio, que foi do Vaticano II, chega a essa conclusão. Falei muito, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Parar a apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Sem perguntas? Que bom. Quando tem isso, eu não sei se eu estou explicando direito ou se vocês não entenderam absolutamente nada, né? Eu sei que tem algumas questões que são assim assuntos que a gente não consegue tratar numa sala de aula com gente presente. Imagina numa sala de aula virtual, né? Mas vamos lá. Podemos seguir? Ok. Então vamos voltar à apresentação. Já estou ficando bom nesse negócio aqui. Eu não estou me perdendo tanto. Olha um problema que a gente vai enfrentar nessa questão. Afinal de contas, quando a gente ouve sobre os três pilares, que são escrituras,
tradição e magistério, a pergunta que fica e que não quer se calar é a seguinte: afinal de contas, a revelação fechou ou não? Afinal de contas, a revelação ainda continua ou não? Isso determina essas questões de tradição e magistério. Por quê? Bom, se a revelação fechou, ou seja, o que nós temos e conhecemos como Bíblia está fechado, nada mais ingressa ali, nada sai e nada pode ser colocado, significa que a nossa identidade de fé tem que ser baseada naquilo. Ponto. Se as Escrituras ou se existe uma continuidade de revelação, ou seja, Deus pode se manifestar com autoridade de revelação, de canonicidade, fora das Escrituras, então algumas coisas podem ser acrescentadas. Entenderam? Isso é um grande problema sobre os três pilares onde está depositada a Igreja Católica Apostólica Romana, na minha maneira de ver. Ou seja, a revelação ainda continua, porque se a gente entende que só as Escrituras e terminou, a gente está falando assim, acabou a revelação. Está ali, tudo que Deus precisava falar está ali. Mas se a gente entender, não, pera um pouquinho, ainda tem espaço para uma nova revelação. Opa, se tem espaço para uma nova revelação, quem é a autoridade para refazer essa revelação? O que é que essa revelação quer dizer? E como a nossa fé deve se comportar em função da revelação nova. Então, gente, faz toda a diferença. E, de uma certa maneira, a Igreja Católica entende que a revelação é continuada. Ué, mas por que você está dizendo que a Igreja Católica entende que a revelação é continuada? Porque tradição e magistério estão no pé de igualdade ou em pé de igualdade com as Escrituras. Vamos lá. O que é tradição, então, né? Porque muita gente pensa o seguinte, não, a tradição, eu tenho conversado com algumas pessoas católicas, né, com quem eu faço estudo bíblico, e em alguns momentos, até mesmo as pessoas que frequentam as igrejas reformadas, seja batista, presbiteriana, nazareno, de todas essas denominações, né, que a gente conhece hoje em dia, fala assim, a Igreja Católica é cheia de tradição, né? Tem as tradições dos santos, tem aquelas tradições de roupa, tem a missa, tem a maneira de ser e fazer a questão da Páscoa, da Sexta-feira Santa. Então, isso são as tradições católicas. Gente, não é isso. Uma coisa é tradição, outra coisa é uso e costumes. Por exemplo, a veste sacerdotal na missa é uso e costume. Ela pode ser alterada ao longo do tempo. Isso não é tradição, apesar de a gente olhar isso como uma tradição, né? Sempre foi feito assim e vai ser feito assim. Mas isso não divide a fé. Por exemplo, a igreja anglicana, se você olhar um pastor anglicano, você vai falar, é um padre. Não tem diferença. Se você olhar para um culto ou dentro de uma celebração anglicana, você vai falar, é uma missa. Não tem diferença. Isso é a forma. Isso não deve fazer diferença entre nós. O que nós devemos questionar é o significado de tradição.
Aí sim é que a gente precisa entender o que é que a Igreja Católica fala a respeito de tradição e não de costumes. O que é tradição, então? É a autoridade e ação contínua da Igreja Católica, especialmente do seu magistério, que acontece através dos apóstolos, lá em Atos, lá nos Evangelhos, da sucessão apostólica, ou seja, depois que Pedro foi o primeiro papa, os outros papas é uma sucessão apostólica. Os papas e os bispos unidos ao papa transmite tudo aquilo que ela, Igreja Católica, é e tudo aquilo quanto ela acredita para todo o mundo de maneira ininterrupta desde o advento salvífico de Cristo. Essa é uma afirmação do Concílio de 1965 de Vaticano II, também conhecido como Dei Verbum. O que significa Dei Verbum? É uma constituição dogmática, um dos principais documentos desse concílio. Mas é muito complicado esse negócio aí. A questão é que a autoridade, a tradição, é uma autoridade continuada dentro da Igreja Católica e é postulado dentro de uma constituição dogmática. Aí a gente está fora das questões de uso e costumes e entra na questão dogmática. E aí surge a famosa pergunta: o que é um dogma, afinal de contas? O que é um dogma, afinal de contas? Porque a tradição está ligado com o dogma. Vamos ver o que significa magistério. O que é magistério da igreja? Refere-se à função de ensinar, que é própria da autoridade da igreja e que, por isso, deve ser obedecido e seguido pelos demais católicos. Ou seja, o magistério ele pode ser tanto ordinário como extraordinário. E ordinário, quando ele é exercido pelos bispos e pelo Papa, se tornam infalíveis na questão de fé e moral, quando emitida uma sentença definitiva pelo Papa e pelo colegiado dos bispos, que é um concílio. Então, quando o concílio decide, juntamente com o Papa, que é infalível na questão de fé e moral, isso passa a ser dogma. Isso, magistério ordinário. Quando é um magistério extraordinário? Quando ele é exercido em funções pontuais pelo Papa e pelo episcopado, ou seja, quando o concílio se reúne e define alguma coisa. Então é mais ou menos assim. A igreja está pensando, todo mundo está formando, formando uma opinião, chega no concílio, o concílio fala, essa opinião está correta. Bom, agora a questão de fé é infalível. Então, a partir de agora, isso é dogma e todo mundo tem que obedecer. Ou quando ele se reúne e não tá tendo aquele burburinho dentro da igreja, mas chega no concílio e eles decidem alguma coisa. Passa a ser dogma. E aí você tem que obedecer. O que é dogma? Então, dogma é uma crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer outro tipo de organização considerada um ponto fundamental e indiscutível de uma crença. Ou seja, dogma é indiscutível. Quais são os 8 dogmas da Igreja Católica? Tem o dogma sobre Deus, o dogma sobre Jesus, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, sobre Maria, que é um dogma mariano,
sobre as últimas coisas, sobre o Papa e a Igreja e sobre os sacramentos. Esses são os 8 dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, a definição desses 8 dogmas devem ser cumpridos. Nós, como católicos apostólicos romano, ou seja, se você é católico apostólico romano, você deve obedecer esses 8 dogmas. Se você não obedecer esses 8 dogmas, significa que você não é católico apostólico romano. Então, quando você estiver conversando com alguém, tá? E esse alguém, ele fala assim: olha, eu sou católico, apostólico, romano, praticante, mas eu não concordo com tal coisa. É assim, ele nem sabe ainda, mas ele já é protestante. Ele nem sabe ainda, mas ele já é um reformador, porque ele não concorda com algum desses 8 dogmas. Já são 7 horas. Hoje eu vou ter que tomar água porque eu falei demais a conta. E o Fábio pediu para eu falar só até as 7 horas. Tá? Então, gente, boa. Eu vou dar um espaçozinho para perguntas e a gente vai continuar com essas questões de dogmas, de sacramentos, o que é um dogma mariano, o que é um dogma sacramental, e a gente vai começar a entender um pouco mais em detalhe essas questões a partir de domingo que vem. Mas, vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou pelo chat, ou pela... Abra seu microfone. Ok. Você, Nicole, você poderia explicar melhor o que significa uma tradição? Não ficou muito claro. Tá certo. Então vamos lá. A semana que vem eu volto à definição, mas eu vou dar um exemplo, eu acho que vai ficar claro. Acho que vai ficar claro nessa questão de tradição. Quando se define por meio das escrituras, você lê as escrituras e tem uma interpretação a respeito das escrituras, isso pode ser um dogma, tá? O que é uma tradição? Uma tradição é alguma definição que ocorreu ao longo dos séculos e dos concílios, que não necessariamente tem uma explicação bíblica, mas o concílio ou os concílios entenderam que fosse uma verdade, apesar de não ter revelação bíblica, e definiram como dogma. Aí o que acontece? Ao longo da história, esse dogma, que não tem uma revelação bíblica, ou não necessariamente uma revelação bíblica, passa a ser uma tradição. E aí, você, como católico, tem que entender e obedecer essa tradição. Mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas é uma tradição. Ou seja, ao longo dos séculos, a igreja entendeu assim. Então agora é um dogma, você tem que obedecer. Exemplo, dogma mariano. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem na Bíblia? Não. Mas por que eu tenho que obedecer? Porque é uma tradição. Foi definida ao longo dos concílios durante os séculos. Entendeu? Entendi. A autoridade do Papa. Ah, tem na Bíblia? Não. Mas foi definida ao longo dos concílios e passou a ser uma tradição. Você tem que obedecer. Ah, mas não está na Bíblia, mas é uma tradição. E está em pé de igualdade com as Escrituras. Ah, o que é magistério? O magistério é o seguinte: é a autoridade que a igreja tem de ensinar, e ela tem um ensinamento correto. Por quê? Porque ela tem a Escritura e tem a tradição.
Então ela ensina conforme a escritura e conforme a tradição. Ah, mas os protestantes não têm a tradição, só têm as escrituras. Então a autoridade da Igreja Católica na questão do magistério, que passa pela autoridade do Papa, é a seguinte: a Igreja Católica é a única igreja que tem condição de ensinar da maneira correta. Ou seja, ela olha para as escrituras, olha para a tradição e ensina. Ficou claro, Nicole? Fez mais sentido agora. Então, você falou que a tradição, ela é resultado, na verdade, desse dogma que ele é meio congelado durante os anos, durante os séculos, né? Ele é congelado durante o século, é isso mesmo. Legal. Eles postulam uma determinada verdade que entra como dogma e a partir daí passa a ser verdade revelada. Aí está o problema da revelação continuada. Porque para nós a revelação é fechada, ou seja, se não está na escritura, não é bíblico. Não é canônico, não é revelação de Deus. E a Igreja Católica diz assim, não está nas escrituras, mas está na tradição. Tá? E aí não tem acordo. Entendeu? Não tem acordo. Eu só estou dizendo a respeito do dogma mariano, um exemplo. A gente vai ter que conversar um pouco mais a respeito disso. Mas tem outros dogmas. Não dá, a gente não chega a nenhum acordo. A minha experiência com relação a isso é muito interessante, porque nós, dando estudo para esse grupo de pessoas e irmãos, tá, gente? Eu não estou aqui entrando na questão de fé, não estou entrando na questão de salvação. Tirem isso da pauta, por favor. Dando estudo para um grupo assim, depois de um tempo a pessoa me disse o seguinte: olha, as coisas que você estava falando gerou para mim muita preocupação, porque aquilo que você falava não era exatamente aquilo que eu tinha aprendido desde criança. Então, o que fiz eu? A pessoa me dizendo, tá? O que fiz eu? Quando terminava o seu estudo, no dia seguinte eu ia lá e conversava com o padre a respeito do que você tinha falado. E chegava para o padre e falava assim: olha, com quem eu estou fazendo estudo bíblico disse isso, 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 isso e isso. E não bate com aquilo que eu aprendi durante toda a minha infância até agora. Por quê? Porque o ensino bíblico presta-se a tão somente falar aquilo que as escrituras estão dizendo. Eu não estou falando de tradição. E muitos dos estudos que a gente faz das escrituras, você bate direto com a tradição. E aí fica aquele negócio na consciência. Caramba, mas eu sempre aprendi contrário. Quem que está certo, afinal de contas? O que ele está falando agora ou o que eu aprendi? Aí a pessoa tinha que recorrer a um sacerdote, a um padre, para conversar a respeito do assunto. Falei, ok. E o que o padre, o sacerdote, o religioso da sua fé falou a respeito disso? Aí ele me disse para continuar estudando as escrituras com você. Falei, então tá bom, então vamos que vamos. É para continuar estudando as escrituras? Tudo bem, mas eu quero que você entenda o seguinte: você tem que cuidar dessas questões para não ferir a sua consciência. Nós vamos estudar única e exclusivamente aquilo que as escrituras falam. Agora, as questões de você ter entendido algumas coisas e não estar batendo com isso pode estar ferindo a tua consciência. E você tem que definir essas questões. E como você continua sendo católico e quer continuar católico, não basta você estudar as escrituras comigo. Você tem que estudar também as questões de tradição e a questão do magistério. Para você chegar a uma conclusão que você tenha uma caminhada tranquila. É coerente, né? Eu gostei da postura dela, é coerente. Eu sou católico, eu quero saber por que não bate uma coisa com outra. Bom, tudo bem. Agora, você depois vai se definir como é que você vai tratar essas questões.